Olá, pessoal! Bem-vindo ao mini curso de memorização e atenção. Ou melhor, né? A gente pode pensar em atenção e memorização. Por quê? Porque sem isso aqui, concorda comigo? Isso aqui não acontece. Trouxe até uma lousinha aqui, tá? Caso precise escrever alguma coisa. Vocês que são meus alunos ou meus pacientes, vocês já sabem que o meu nome é Kátia Horta, obviamente, que sou, para ser bem específica, psicanalista e neuroeducadora. Atendo apenas como terapeuta, sou especialista em transtornos de ansiedade e depressão, tá? E especialista também nas questões de neurodesenvolvimento ou cognição, como aprender melhor o seu conteúdo, como desenvolver suas capacidades para que você possa se planejar melhor para os seus concursos, para a ordem, vestibular, como TDAH funciona, como o autista funciona, tá? Então, eu vou linkando uma coisa a outra, porque mesmo que a gente fale sobre TDAH e autista, ou mesmo que o TDAH e o autista esteja ouvindo, falando de um contexto geral, uma coisa está amarrada à outra no final das contas, tá bom? Então, deixa eu dar uma limpadinha aqui. E vamos começar falando um pouquinho sobre a atenção, tá? Então, o que nós temos aqui? Vamos pegar essa partezinha aqui. Nós temos a atenção seletiva, alternada e dividida. E a atenção, ela precisa de alguns fatores para que ela ocorra: comprometimento, habilidade, estado emocional e físico e ambiente, tá? A atenção em relação ao comprometimento é quando ela tem interesse, quando aquilo faz sentido para ela, quando ela está envolvido com aquilo, né? Então, às vezes, você tem dificuldade para estudar, mas quando você está vendo um vídeo, alguma coisa que é do teu interesse, você consegue prestar atenção. Isso funciona muito com TDAH, que tá bem naquela parte que a gente fala um pouquinho sobre, nos quesitos de curiosidade, né? E o hiperfoco. A habilidade, né? Então, se você sabe como aplicar aquilo, ou tem um certo entendimento, treinar aquilo que se aprendeu te mantém também atento ao que precisa se desenvolver em relação à habilidade. Estado emocional e físico. Então, se você estiver fadigado, com insônia, cansado, desidratado, em jejum, dores crônicas e diversos tipos de transtornos, a atenção, ela realmente não ocorre, é muito difícil, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês qual é a melhor dieta aqui para ajudar em relação a proteger mesmo o encéfalo, tá? Nós vamos falar um pouquinho também sobre alguns suplementos. E ambiente, a atenção precisa muito disso, ou seja, muitos distratores não servem, por exemplo, para a atenção seletiva, tá? Então, o que nós temos? A atenção alternada, que é aquela atenção em que você vamos supor, eu tô aqui estudando, de repente eu dou uma pausa, vou ver alguma coisa, vou atender a campainha, vou atender um telefone, mas eu depois consigo largar ali aquilo que estava fazendo e volto a focar novamente nas minhas coisas. Muitos estudantes usam isso com a técnica Pomodoro, né? Que é quando você está no modo focado e depois você passa para o modo difuso. Não se preocupem que eu vou explicar isso aqui, tá bom? Então, vamos supor, você está ali atento àquilo que você está estudando, àquilo que você está fazendo ou no seu trabalho, e aí depois você dá uma pausa, faz um descanso, né? E depois você volta. Então, essa aqui é a atenção alternada. Temos a atenção dividida, que é o que a maior parte da população aplica, que é o famoso multitarefas. Esse tipo de atenção só serve para quem faz tarefas de rotina, tá bom? Então, ou seja, estou lavando louça, ouvindo o som, e pensando na morte do bezerro ao mesmo tempo. Você pode ver que tem aqui uma atenção dividida. Estou vendo um vídeo enquanto estou lendo no YouTube, enquanto estou lendo comentários. Isso aqui é a atenção dividida, ou seja, não precisa ter um gasto de energia tão grande, porque você vai só fazer aquilo ali no modo automático de rotina, que não precisa ficar armazenado, depois é só descartar, né?
Aqui, pra você ter ideia, você não consegue armazenar nem 10%, seja o que for que você estiver fazendo. Esse aqui é o pior. Ou seja, aquela pessoa que está estudando, espiando as mídias sociais ao mesmo tempo, que está estudando enquanto olha o WhatsApp, que está estudando, prestando atenção no que o outro está fazendo, ele não está armazenando absolutamente nada. Menos de 10%, tá bom? A atenção seletiva é aquela que mesmo, apesar dos distratores, digamos, que eu estou aqui estudando e tem um som de televisão no fundo, mas eu consigo focar naquilo que eu estou fazendo, mesmo com aquele barulho, eu estou com a minha atenção voltada aqui. Tá? É muito importante aprender a estudar com alguns barulhos, porque isso desenvolve bastante você no dia da prova, sabe? Quando você tá lá fazendo a tua prova e tem gente abrindo salgadinho e fazendo barulho, apesar de você saber que tem esse som, você consegue selecionar aonde você quer ficar focado. E aqui tem um gasto de energia absurdo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E como contornar esse tipo de situação, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre as funções cerebrais e a produtividade, tá? Então, as funções cerebrais, elas dependem de alguns fatores, como o que tem dentro disso, né? Então, a memorização e a aprendizagem, a percepção social, tudo em volta como está acontecendo e você está compreendendo, né? Se você está conversando com alguém ou está observando alguém, como a pessoa está se movimentando, a aparência dela, a afeição, se você está contando uma piada, se ela está rindo, se você está explicando o conteúdo e ela está balançando a cabeça, se ela está compreendendo aquilo que você está passando, quando você está falando com teu filho, chamando a atenção, dando um sermão nele. Então isso é uma percepção social, quando você tem que se justificar para alguém, explicar, ou pedir desculpa, né? Então essa percepção do outro, para você ter um entendimento, remodular a forma que você está falando, para ter certeza se aquilo que você está passando para o mundo, está recebendo para o mundo, está sendo interpretado, tá? A linguagem, que está relacionado a decodificar, a traduzir, a entender a palavra, né? Entender aquilo que se fala, aquilo que é falado para você e aquilo que você fala para o outro. E as habilidades motoras, né? Os estímulos no ambiente, ao seu caminhar, correr, e aí aqui a gente modulando o corpo. Esportistas, né? Na parte de correr, de treinar, correr mais, correr menos. E a atenção, que é o que a gente falou aqui. Então, tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo, quanta coisa, né? E vai se desenvolvendo a memória de curto, a memória de médio, a memória de longo prazo, né? E tudo isso, vamos supor, se eu chego aqui, quando a gente tem muitas pessoas que confundem a memória de trabalho com a memória de curto prazo. Ocorre que aqui, né, nessa partezinha aqui, que é onde está a memória de curto prazo, tem um campinho aqui que é a memória de trabalho, que são as funções executivas, né? É aqui que te ajuda a tomar decisões, a interpretar o que está acontecendo, a ter uma percepção de todo o seu ambiente. Depois a gente, se der tempo, eu explico um pouquinho melhor para vocês, tá? E é aqui quando nós temos dificuldades de neurodesenvolvimento, quando nós temos dificuldade de atenção, quando estamos passando por alguns transtornos, tá muito relacionado à dieta, aquilo que você come, a rotina, os medicamentos que você está tomando, né? Então, vamos supor, adianta eu vir explicando para vocês toda a parte da fisionomia, né? Toda a parte da fisiologia, de como funcionam os nossos sistemas. Uma pessoa que toma algum medicamento que paralisa, né? Que precisa tomar para poupar energia para que o encéfalo se recupere, né, dos transtornos que estão sendo tratados. Então, obviamente que para quem toma determinados medicamentos ou quem toma medicamento para TDAH não sendo TDAH, afeta muito, e também tá, então a gente tem aqui a parte de estado emocional, né, e o estado físico também. Então, uma pessoa que não dormiu direito, uma pessoa que está fadigada, uma pessoa que está estressada, uma pessoa que não tem uma dieta boa, que não tem uma boa base de colina, depois pesquise o que vocês não entenderem aqui, tá? Colina, ômega 3, né? Então, o encéfalo ele fica fraquinho. Não é a mesma coisa quando falta ferro, todas vezes que a gente tinha que tratar alguma anemia, a gente não tinha que tomar sulfato ferroso ou tal do biotônico, né? Para quem tem a mesma média de idade que eu.
para fortalecer, né, os nossos glóbulos brancos e os vermelhos. Então, tem alguns suplementos que são específicos para o nosso encéfalo, para que ele funcione direitinho, tá bom? Então, quando estamos fadigados, desidratados, em jejum, com dores crônicas, em tratamentos psiquiátricos, alguns medicamentos afetam muito isso, dores crônicas também, como enxaqueca constante, fibromialgia, né, e muito cansaço. Mesmo que você tome todos os cuidados aqui, se isso aqui não for tratado, mesmo que você tenha o melhor material de estudos, mesmo que você esteja com o melhor material, com o melhor professor, que você ame estudar, que você ame o que você faça, você vai estar com a sua atenção realmente com as suas capacidades muito baixa. E a compreensão do conteúdo e a memorização depende desses primeiros fatores aqui, tá? Sem isso aqui, fica muito difícil você construir todo o conhecimento que você precisa para as suas atividades, né? E qual tipo de atividade que precisa fazer para quem tem dificuldade em manter a atenção, né? Então, por exemplo, TDAH, tem que praticar TDAH ou estudantes, ou quem força bastante, precisa bastante, trabalha com muito, com área intelectual ou estudantes, né? Precisa praticar bastante mindfulness, ter uma atividade física, ter uma dieta específica, e o ideal é a dieta mediterrânea, que é muito difícil a maior parte da população conseguir, porque está relacionada em comer mais peixes, mais crustáceos, né, do que carne vermelha e frango, e não é a realidade, é muito caro. Então, muitos acabam optando em suplementar com colina e o ômega 3, que é o que eu sempre comento com vocês, né? Com o selo IFOS, porque se não tiver o selo IFOS, a gente sabe que tá oxidado e não vai ter uma absorção boa, que seria de 1000 EPA, ou numa média de 400 DHA, tá? E o selinho IFOS, que é importante para... e aquele teste de colocar na geladeira, saber se congela ou não. Sim, ótimo, mas a qualidade realmente, se não oxidou, tem que ter esse selinho aqui, porque daí é mais garantido que você realmente está tomando um ômega 3 de ótima qualidade, tá bom? E colina, geralmente uma média de 425 a 550 miligramas. Para muitos de vocês eu já indiquei o Cogmax. No próprio Cogmax você vai encontrar a colina, mas você pode pesquisar, porque tem vários alimentos que tem colina, como o ovo cozido, por exemplo, pode estar entrando na sua dieta, que eu acho que isso aqui tá bem mais dentro de todas as classes sociais. Eu acho que é mais em relação à dieta mediterrânea, que é um pouquinho mais difícil, né? Então, a dieta específica, como eu comentei com vocês. E terapia. Por que terapia? Porque dependendo das crenças, dependendo dos traumas, né, que está relacionado aos medos, digamos que você fez bastante provas, que você gerou, não sei como que você foi educada na escola, as coisas que você ouvia, a pressão da familiar, das pessoas que estão em sua volta, os traumas que você gerou em relação aos seus estudos, né? Então, se isso aqui não é tratado, esses medos, ou se você já desenvolveu transtorno de ansiedade, né? Então, toda vez que a gente vem aqui na atenção, quando você vai pegar aqui a área de trabalho, que tá onde está vindo as informações, ele está ligado àquilo que você já tem. Então, vai ter aqueles conectores que vai despertar aqui crenças, né? Como autossabotadores, não me sinto capaz, nunca vou conseguir nada, aqueles pensamentos que vão ocorrendo junto, que dispara a sua amígdala. Disparando a sua amígdala, ela acaba desregulando essa parte aqui que está dentro do hipocampo, que é onde regula as emoções. Acontecendo isso daqui, a sua atenção também, ela fica realmente complicada, porque é quando você está estudando com sentimentos bem ruins ou pensamentos negativos, ao mesmo tempo em que você está construindo o seu material. Ou muitas das vezes, quando desperta esse processo, você trava e começa a procrastinar ao invés de entregar as suas tarefas, tá bom? Ó, vão entendendo aqui todo esse conceito, você vê, né? Parece que é uma coisa tão simples de se compreender, mas não é. Então, eu quero explicar para vocês quais são as áreas cerebrais, para que a gente vá juntando todas as informações e consigamos entender bem, né? Então,
Aqui, ó, sempre que vocês olharem essa cabecinha aqui, é a cabeça da gente vista de cima. E esse troço esquisito aqui, não pense não que é um pipi, porque não é, tá? Isso aqui, acredite, é o nariz. Eu ia fazer a orelhinha aqui do lado, mas ia ficar uma coisa tão estrambólica que eu acabei não fazendo. Mas digamos que aqui é o crânio, tá bom? O modo focado. Então, né, qual que é a parte do encéfalo que é ativado? No modo focado, a parte do encéfalo que é ativado são essas áreas aqui mais laterais, tá? Ó, quando a gente tá tendo que pensar, são as laterais do encéfalo, tá? Que é onde vem o pensamento concentrado e aqui precisa de muita energia, né? Precisa deixar a mente no estado de alerta, que é estar focado naquilo que você está fazendo, né? Que é muito útil para você ter soluções práticas, planejar, executar. É muito bom quando você está aqui para você fazer questões, redação, dissertações, né? Aprender uma matéria nova. E essa parte aqui, que é o modo focado, se você não dormiu bem, se você está estressado, se você está cansado, se você está com déficit de vitaminas, né? De vitaminas, você é uma pessoa que não toma sol, a D3 não tem na alimentação. Não toma sol, você também fica desconcentrado, você não come quase peixe e você também não suplementa com ômega 3, né? Então fica muito difícil e é muito difícil você ativar esse modo aqui, ele acaba não ficando ativado. E aonde a maior parte da população vive? No modo difuso. O modo relaxado, podemos dizer assim também, que é aqui onde nós somos geralmente mais criativos, né? O TDAH usa muito mais essa parte aqui do que essa parte aqui do modo focado. O autista ainda consegue usar bem essa parte focada, mas o autista que tem como comorbidade TDAH, então ele acaba ficando um pouco mais aqui. E qual a parte do encéfalo? Lembrando, gente, pelo amor de Jesus Cristo, que isso aqui é o narizinho, tá bom? A parte que é ativada, que ao invés de ser nas laterais, como no modo focado, é mais essa parte aqui do meio, tá bom? Bem no meiozinho do nosso encéfalo. Aí é aqui que são nossos pensamentos automáticos, né? Que nós não temos controle. Aquela parte que a gente fica imaginando, viajando na maionese, sonhando acordado, né? E aí, o que ocorre? Vem as informações, junta as informações aqui, você tá lá pegando um monte de coisa na internet, e ao mesmo tempo pensando em 200 mil coisas ao mesmo tempo, né? E geralmente essas partes aqui, elas ocorrem quando a gente dorme, quando a gente tá descansada, quando a gente tá com tédio, no ócio, quando estamos caminhando, praticando uma atividade leve, que não requer tanta concentração, né? Coisas automáticas da rotina, como lavar louça, bater papo com alguém, enfim. E é aqui também que a gente consegue pensar fora da caixinha no modo difuso e relaxado, que surge grandes ideias, né? Grandes insights. Então, o que acontece aqui? Aqui não é só a parte ruim, não. Aqui essa parte é muito boa. Por isso que várias vezes eu já falei para vocês a importância de você alternar o modo focado com o modo difuso. Que hora que você entende que existe isso daqui? Quando você estuda 20 minutos ativando o modo focado, que gasta muita energia, e você pausa 5 a 10 minutos e entra no modo difuso, que é quando eu falo para vocês, pratiquem a respiração diafragmática, pratique mindfulness, né? Faça um yoga, uma meditação, porque quando você descansa aqui, você consegue retomar novamente ao modo focado. Alguns já têm bastante disciplina, mesmo os muito disciplinados que conseguem estudar 3 horas direto, porque já criou essa disciplina, ele não consegue manter muito tempo no modo focado. E quando consegue ficar hiperfocado, depois eles entram numa fadiga muito grande, que é aquela coisa assim, sinto muito cansaço após estudar e demora muito para recuperar. É quando a pessoa empurra as coisas com a barriga e aí vai chegando perto da prova e ela se mata de estudar e depois ela entra no cansaço tão grande que começa a travar. Porque esse modo focado, para funcionar bem, depende do modo difuso. Então, essa a alternância tem que acontecer, porque senão você coloca o cérebro em estado de burnout, coloca o encéfalo em estado de cansaço grande e demora para recuperar, principalmente se a dieta tá ruim, se uma pessoa tem predisposição ao estresse. Caso vocês não saibam, estresse, inclusive, mata, tá?
Então, aqui, para que você consiga fazer toda essa alternância aqui, nós dependemos de estar alternando aqui. Você pode estar usando o método Pomodoro para isso, né? Então, eu sempre escuto vocês falando assim para mim: sinto muito cansaço após estudar. Então, o que que você precisa avaliar? Fazer um automonitoramento sempre, né? Então, se você está sofrendo de insônia, se você está sentindo muito estresse, se você está tomando água. Eu percebo que tem muitos estudantes que confundem a sede com fome. Então, eles acabam tomando muito café, né? O café não é o suficiente para colocar a quantidade de água no seu organismo. Ou então estão muito em jejum, fica muitas horas estudando sem se alimentar, né? A importância disso daqui com isso daqui também é grande, porque senão você trava. Ansiedade, a enxurrada de informações, é aquela pessoa que está fazendo uma coisa e fazendo muita coisa ao mesmo tempo. TDAH e autismo também sente muito isso, eles precisam realmente fazer bem fragmentados estudos, alternando nesses dois modos. E a alimentação, né? Então, quando você precisa gastar muita energia no modo focado, o ideal é que tenha uma dieta adequada com proteínas e carboidratos. Lembrando que muitos de vocês que sofrem de dores crônicas, quando eu falo sobre a dieta low carb, que não é zero carboidrato, é uma quantidade de carboidratos controlados à noite, está relacionado para quem sofre de insônia, porque a gente não pode fazer atividades físicas e nem comer muita besteiraiada à noite, porque você vai dormir e depois o seu organismo vai ficar queimando, né? Então, a ideia é sempre, se você estuda à noite, colocar carboidratos leves e saudáveis com um pouco mais de proteína, tá? E aí, sempre parar de estudar 1 ou 2 horas antes. Mas nós vamos se aprofundar um pouco mais nisso. Então, esse automonitoramento, quando você sentir esse cansaço muito grande, você pode montar uma tabelinha aí, para sempre você terminou de estudar e sentir esse cansaço, você olhar essa tabelinha de autoavaliação, de automonitoramento, para perceber se você está conseguindo fazer essa alternância aqui. Vai ajudar bastante você a reduzir esse cansaço que você sente, tá bom? Então, vamos vir um pouquinho mais para cá agora. Agora, vamos vir para a parte da memória de trabalho e a memória de longo prazo, que eu quero explicar um pouquinho mais. Ô, Kátia, tá, então eu entendi o modo focado, quais as áreas cerebrais, e o modo difuso, que a gente dispara, e a memória de trabalho, e a memória de longo prazo, onde é que é usado? Então, tá aqui a cabeça, o narizinho pontudo, de novo, né? Tá aqui a nossa cabecinha. No fim, eu não tô usando a luzinha, perceberam, né? Porque o meu resuminho tá ótimo. Isso é bom, coloquei aqui por precaução. Mas espero que vocês estejam entendendo bem, tá? Memória de trabalho. Então, a memória de trabalho, ela é assim, olha, que vocês confundem muito. É aqui, ó, nós temos a memória de curto prazo, e dentro da memória de curto prazo nós temos uma partezinha aqui que é a memória de trabalho, tá bom? Essa memória de trabalho, na verdade, ela fica aqui, ó, nessa partezinha do cérebro, na testa aqui, ó. Uma capinha bem pequenininha, porque, caso vocês o saibam, o córtex pré-frontal, ele é muito recente no encéfalo do ser humano. Antes de nos transformarmos em Homo sapiens, nós éramos considerados hominídeos, diferentemente de muitos que chamam de neandertais. Os neandertais, eles foram extintos, tá? Quem gosta de antropologia e já leu livros explicando sobre isso, sabe que nossos ancestrais eram os hominídeos, tá? Só corrigindo alguns equívocos aí, eu mesma, depois que eu fui estudando, que eu fui entendendo um pouco melhor também, tá? Nossos ancestrais são eles, hominídeos. Então, essa capinha aqui do córtex pré-frontal, ele é muito novinho, ele gasta uma energia absurda. E como que funciona? É como se ela fosse uma luzinha, tá bom? Só que essa luzinha, infelizmente, ela já vem com um apagador automático, né? Você vai recebendo as informações e essa área de trabalho aqui, ela vai escrevendo nessa luzinha as informações aqui. Só que automaticamente ela tem um apagador safadinho aqui, então digamos que você precise memorizar esse número, né? Aí alguém falou um número, e se você não ficar procurando repetir ou fazer uma associação, ela já começa a apagar um umzinho aqui, entendeu? E aí ela vai apagando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, que é quando no dia seguinte você tenta lembrar, você consegue falar às vezes os 4 números ou lembrar de alguns números, mas você não consegue completar a informação. É terrívelzinho isso aqui, tá bom? Por que ela é assim? Porque ela é uma lousa pequena, então ela tem que ficar apagando para colocar novas informações, tá?
Por isso que a gente tem muita dificuldade de manter o conteúdo. Para isso é que a gente precisa relembrar, fazer um processo de repetição e associação, tá? Fica muito mais fácil quando faz sentido um número, porque daí ele consegue colocar pelo menos na memória de médio prazo, tá? Não vou falar muito da memória de médio prazo, porque o ideal é a gente focar nisso aqui, senão vai ficar uma coisa muito extensa e a gente vai focar naquilo que nos interessa. Lembra que eu falei para vocês sobre aquela gordurinha que é a mielina, que se forma no rabinho, né, de cada neurônio, e conforme você vai criando o estímulo, né, que é aquelas luzinhas, que é a energia, vai criando o estímulo, então você criou o primeiro estímulo, fez uma capinha bem pequenininha, né? E se você não repetir, ou quando você repete, essa capinha de gordurinha vai se reforçando, vai conectando um neurônio ao outro, que vai resgatando os outros que já existem, passa a fazer sentido para tua mente, para o teu cérebro. Quando passa a fazer sentido, aí vão se conectando e aí cria uma rede neural que é difícil de descartar e acontecer aquele assunto da poda neural que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores, tá bom? Caso você esteja vendo isso pela primeira vez, o que é a poda neural? A poda neural é quando você joga uma nova informação e se você esquece lá, ela não se conectou com os outros neurônios, depois de um tempo ela é expurgada dali, ela é secada, ela é jogada, ela é deletada, tá bom? E dentro da poda neural acontece também a plasticidade, que é quando vem um novo conteúdo e você repete, faz sentido, consegue memorizar. A partir do momento que ela vai se juntando aos outros neurônios, essa capinha de menina, essa gordura, ela fica mais espessa, fica bem forte, né? E aí você consegue trazer para a memória de longo prazo e não esquece mais, né? Na memória de longo prazo está o quê? Por exemplo, os traumas, né? Carregado de tanto sentimento, de tanta emoção, que você não consegue se livrar disso. Para você ver como a gente precisa memorizar. Tem que fazer muito sentido pra gente, para ficar ali. É só você pensar mais ou menos no contexto de traumas mesmo, que já ajuda a ter um pouquinho de ideia de como funciona essa nossa sistemática aqui. Tá, Kátia. Então tá. Aí para não apagar, por exemplo, na hora que eu memorizei aqui um número, por exemplo, se eu fecho o olho assim, que você fala sobre associação, que eu penso assim, por exemplo, aqui tem 2913111081. Se eu paro e associo, penso assim, ó, decorar 29. Depois do 3, eu tenho 1, 2, 3, 1. Depois do 1, aí fica mais fácil você pensar que aí vem o 0 e aí o 81 fica mais fácil para memorizar. Quando eu faço essa associação aqui, me ajuda a não esquecer mais o número. Geralmente é assim que eu faço para memorizar os números de celulares. E pode ter certeza que quando eu não faço isso, igual o número de celular do meu marido, coitado, eu não lembro até hoje, porque eu nunca me interessei em memorizar, por causa que tem um WhatsApp, né? Tá ali, fácil, tá vendo sempre. Mas o meu eu tenho que memorizar, porque quando as pessoas perguntam, eu tenho que estar falando em voz alta, né? Então, aqui faz sentido. Mas, enfim. Então, vamos voltar aqui. E a memória de longo prazo, Kátia? A memória de longo prazo tem 3 etapas, né? A gente chama de aquisição, consolidação e recuperação, né? E aí, para chegar aqui, que parte cerebral? Aí, aqui é espalhado, como vocês podem ver aqui nessa cabecinha, nesse nariz aqui de Pinóquio. Você pode perceber que ele tá espalhado, né? Olha para você ver a força disso daqui, né? Vamos dizer que é um armazém grande aqui, tá? Um armazém grande que se espalha pelo cérebro e é onde os neurônios se conectaram, né? Então, para ele tem que fazer sentido as coisas, né? Você tem que aprender a criar blocos. Por isso que muitas pessoas estudam e criam mnemônicos, estudam por associação, procura resgatar esses pontos aqui para facilitar a compreensão de conteúdo no geral e na parte de memorização vai montando um material de estudo bem específico para facilitar essas repetições e buscar sozinho esse processo de associação, porque daí esse conceito de memorização acontece muito mais rápido, tá? Então, fragmentar com estratégia é importante, o seu material ter uma lógica é importante, sair do automático é importante, aprender a se organizar, ter listas, palavras-chave, sinalizações, ajuda bastante nisso daqui, tá bom? Aí vamos trazer um resuminho bem breve sobre essa partezinha aqui. Como que a gente aprende? Isso aqui eu acho que vocês já viram em algum lugar ser falado. Nós aprendemos 10% lendo, tá? Deixa eu arrumar isso aqui.
20% ouvindo, 30% vendo e observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo, que é o quê? Li, vi, ouvi e debati em grupo, tá? 80% sentindo, é aqui que acontece os traumas, olha que desgraça, né? 80% retém aqui o negócio. Sentindo, ou seja, como que eu posso estar sentindo o conteúdo? Digamos que eu estou estudando uma matéria, como que eu vou sentir essa matéria? Como que eu vou colocar uma emoção? Agora, você vê bem, se você odeia matemática e você já tem um sentimento horrível de matemática, você acha que você vai reter 80% daqui? Não, ele vai fazer de tudo para que você não preste atenção e fique pensando em outras coisas e venham todos os seus distratores, todos os seus medos, por quê? O que ele vai fazer? Ele vai ativar aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, ele vai disparar a amígdala, vai desregular as emoções aqui em relação ao hipocampo, você vai se desesperar, vai ativar todas as suas crenças de que, eu odeio matemática, eu nunca vou aprender, e aí você não vai aprender mesmo. Por isso que a gente fala que precisa trabalhar com terapia esses pontos aqui. Para poder entender, vou ficar só repetindo, eu posso, eu quero, eu consigo. Não é assim que funcionam as coisas. De repente tem que você compreender o que aconteceu, como que foi a sua base de ensino, quais foram as coisas que você ia ouvindo, como lidar com esses traumas aqui, né? E 95% de armazenamos ensinando, né? Ensinando o outro. Isso aqui provavelmente vocês já ouviram. E quem foi que trouxe esse estudo? Um psiquiatra... eu não lembro o primeiro nome dele, vocês me perdoem, mas o sobrenome dele é Glasser, tá? Você pode estar pesquisando. Ele se especializou muito na parte de organização, como que as pessoas na área corporativa, elas aprendiam melhor, tá? Foi através dessa observação de testes randomizados que ele foi entendendo melhor todo esse processo. E quais são os erros principais, sabendo disso daqui, que a maior parte das pessoas cometem, né? Ler e reler, decoreba, né? A decoreba, ela não retém nem 10%, ela não chega nem aqui, ó, para você ter uma ideia, tá bom? Ela não retém. Aqui, dessa parte de decoreba, o ideal é você estudar com associação. Então, se você está lendo o conteúdo, fecha o olho e já vai fazendo o processo de associação, é muito melhor do que você só ficar lendo e repetindo, tá? Você até pode fazer, se você fizer essa técnica aqui, numa prova que você vai fazer isso em 3 meses... Pode ser que para algumas matérias você consiga usar a memória de curto prazo, mas se você tiver alguns transtornos junto, alguns déficits juntos em relação ao que eu mencionei ali atrás, não vai dar certo também com você. Então, não arrisca com isso não, tá? Por isso que o estudo tem que ser a longo prazo. Grifar, gente. Se você pesquisar no Google, você vai ver que é um dos piores métodos de estudos. Eu vejo muito cursinho ensinando vocês a fazerem isso. Grifar serve para quê? Só para sinalizar o material. Para depois você voltar e revisar. Revisar, lembra? Não. Revisar, você pode estar em pé, falando em voz alta, explicando o conteúdo, ativando todo o seu processo cognitivo, como mostra aqui nessa tabelinha, tá bom? Ler comentários e resoluções. Eu posso estudar vendo as resoluções, digamos que eu já tenho as minhas questões de matemática, eu só fico dando uma lida como ali foi feito, ou pego um livro de questões comentadas, estudo por ali, vai dar tudo certo? Não, também. Isso aqui só serve para você compreender melhor o conteúdo que acabou de ser estudado, mas isso aqui não serve para memorizar, não confundam as coisas. Serve para compreender melhor o conteúdo, serve para revisar, sim, mas para ir para a memória de longo prazo, você tem que resolver mesmo questões. Você tem que aprender a buscar sozinho, através daqueles gatilhos lá atrás, para saber aonde é que está ali e trazer à tona, porque isso aqui não vai acontecer no dia da prova. No dia da prova, você vai ter só a questão e aqui vai estar em branco, ou vai ter A, B, C e D, e você vai ter que buscar sozinho. E isso aqui, buscar sozinho, isso aqui não serve para nada. Isso aqui só serve como para estudar mesmo e compreender conteúdo, que é quando eu falo para vocês. Estuda teoria, faça questões, ou então provas com comentários para ajudar a compreender melhor o conteúdo, tá? Mas você vai memorizar buscando sozinho em cima desses treinos, fazendo questões e treinando ou fazendo dissertações e a sua redação, tá bom? Acumular material de estudos e revisar na véspera também é considerado um dos piores métodos para quem realmente precisa quase gabaritar uma prova, tá bom? Não dá certo. Por que não dá certo? Porque fica na memória de curto prazo,
E pode ocorrer esse processo aqui de fadiga, que é quando você precisa desse modo focado aqui muito ativado e você não está acostumado, porque você vive mais no automático, né? E aí você vai sentir, é isso que acontece. Ó, hoje vocês vão entender melhor o que acontece. É aqui que você sente muito cansaço e trava. Como trava? Tendo branco, vai fazer simulados e percebe que se matou de estudar e a nota não é boa. Chega lá no dia da prova, não consegue lembrar nada, porque você não aprendeu a alternar entre modo focado e difuso. Quer ver aqui essa parte aqui também? Você tá ali na sua questão, né? Você tá no estado de alerta. Tá tudo ativado aqui no estado de alerta. No dia da prova, você tá no modo focado, certo? Só que tá estressado, tá ansioso e provavelmente não dormiu direito. Então, aqui já vai estar ruinzinho, não vai estar tão bom se você estivesse relaxado. Qual que é o processo que você tem que aprender aqui? Nesse momento, você coloca um ponto de interrogação naquilo que você percebeu que travou, tá? Tenta responder as outras questões que você já estava mais acostumado, porque não vai ter que quebrar a cabeça e vai mudar o modo difuso, que vai para o modo difuso, que é aquilo que você já está tão acostumado, que já entrou para o modo automático, você vai responder rapidinho, tá bom? Deixa no ponto de interrogação. Aí, aqui, como precisa do modo focado para responder porque você travou, para você conseguir responder, você vai ter que relaxar novamente. Aquele momento que você está tentando forçar a lembrar algo, e quando você relaxa e aí você lembra, é isso. Quando você vem aqui, você relaxa e você consegue lembrar o conteúdo. É quando você coloca o ponto de interrogação, levanta a mãozinha, pede para ir ao banheiro e faz uma respiração. Se não puder fazer isso, você coloca bem ali naquele momento, se você precisa responder, você fecha os olhos, faz um processo de mindfulness junto com respiração diafragmática para entrar nesse modo difuso. Quando você limpa, entra no modo de relaxamento para acontecer um insight. Quando acontece esse insight aqui, se você estudou bem esse conteúdo, não foi na decoreba, porque a decoreba não vai funcionar. A decoreba não veio para memória de longo prazo, então não vai funcionar. Opa, até quebrei. Até quebrei o negócio aqui. Não vai funcionar. Enfim, de uma vez por todas na cabeça. Que é para quem fez certinho em relação ao que é memória mesmo, memória de longo prazo, como ensino vocês no IAP, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Então, retomando aqui, então você faz aquele processo de relaxamento, né? E aí sim, se você estudou bem, estava ali, você treinou bem, teve tempo de construir um bom material, você vai conseguir sim trazer à tona, tá bom? Lembrando que eu falo para vocês também sobre os vícios de erros. Quem são os vícios de erros? Quando você fica respondendo as suas questões no modo automático, porque já acostumou fazer tantas questões que já está no modo difuso, não é? Não é o modo relaxado, que já virou automático, que é onde a gente usa mais para as rotinas? É verdade, Kátia. Então, por isso que precisa tomar muito cuidado, porque tudo aquilo que você erra, que você já sabe, que tá aqui no modo difuso, você tem que separar essa lista de erro e aí fazer um processo de revisão através de associação novamente, para tomar cuidado com esse automático, porque tem um monte de gente que faz um montão de questões, chega no dia da prova e erra um monte, porque tá aqui nesse modo difuso. Nesse modo difuso, aquilo que erra, se você não separar para trabalhar melhor, quando chegar na hora da prova, é aqui que vai ser ativado novamente e você vai errar de novo. Você tem que tirar daqui, passar para aqui, porque entra no estado de alerta, você vai enxergar a questão, que era um vício de erros, vai ativar o modo focado automático, que você lembra que estava numa lista de vícios de erros, e aí na hora você vai conseguir buscar a informação e responder, tá bom? Deu para vocês terem uma noção um pouquinho de neurociência, como funciona toda essa sua sistemática, né? E uma pessoa perguntou assim para mim: existe idade para aprender? Não existe. Conheço pessoas que entraram a fazer uma nova faculdade com 60 anos. O que acontece no passar dos anos é que, conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos demorando apenas para reter um pouco mais o conteúdo. Tá? Então, a gente precisa de um pouquinho mais de empenho do que uma pessoa com menos de 35 anos, uma pessoa com menos de 30 anos que tem mais facilidade para reter os conteúdos, tá? Pessoas que têm muita dificuldade com organização em cima das revisões, que tem muitas coisas que precisa desenvolver. Então, às vezes, a pessoa vê aquelas planilhas muito lindas que as pessoas conseguem usar. É um percentual muito pouco de pessoas que conseguem, tá?
Mas quando geralmente vocês estão aqui no IAP comigo, é porque vocês não desenvolveram essas aptidões na área de trabalho, né? Porque de onde vocês vieram, de como vocês, os seus ancestrais, daquilo que vocês herdaram, o comportamento, isso demora muito para mudar. Por isso que ter um material que você investe e a partir desse material você construir o seu próprio material de modo fragmentado, que faça sentido para você, né? Então, aquela coisa grande que você deixa enxuto para você ter essa repetição, mas não uma repetição assim, lendo no automático só com o sentimento, vou ler e eu vou terminar, eu vou revisar. Se você ficar no automático usando isso daqui, tá? Você não está retendo direito conteúdo, você nunca vai sair desse aqui, ó. Você vai ficar sempre nessa média de 70%. Quando é que você vai aumentar as suas notas para 80% e 95%? Quando você estudar e revisar através de associação, falar em voz alta, explicar o conteúdo, ensinar. Você não precisa ensinar para o outro, você pode estar em pé falando em voz alta, explicando, olhando no espelho, explicando para você mesmo, numa lousinha explicando para você mesmo, gravando em voz alta, explicando para você mesmo. Ajuda bastante, mas não adianta ficar só copiando as coisas e aí depois achar que vai voltar a revisar, vendo novamente tudo português. Tá tudo errado isso, tá bom? Viu uma vez só o teu material, tem que construir bem esse material, tá? De repente, você pode usar essa estratégia assim, bom, vou usar todas as fases que a Kátia me passa, vou deixar esse material bem construído e a partir desse material que eu estou construindo, vou usar todos esses módulos aqui de discutir, porque se deixou bem sucinto, criou palavras-chave, mapas. De repente, separou ali o seu caderno de erros, né? E aí, a partir disso, você começa a dar aula, a explicar, a fazer questões, a conseguir identificar na prática aquilo que você está aprendendo, tá bom? Desse modo, vai ajudar, inclusive, você a escrever melhor nas suas dissertações e nas suas redações, tá? Peço que procurem ver várias vezes esse vídeo, tá? Logicamente que é muito mais aprofundado, mas você vê bem, né? Eu peguei... são 3 livros aqui, né? E eu tive que fazer um resumo de conceitos de neurociência, trazer psicopedagogia aqui para vocês ao mesmo tempo, falar um pouquinho sobre neurodesenvolvimento, falar um pouquinho sobre alimentação, né? Saber em relação a toda essa parte do cansaço, um pouquinho de cada coisa de modo objetivo para que você consiga sempre estar vendo e revisando esse vídeo aqui para pôr em prática e estar sempre de modo atento da importância. A psicoeducação é que vai ajudar vocês com consciência a valorizar que precisa ter um método bom de estudos e parar de querer copiar o outro, focando em vocês mesmos e entendendo aquilo que de fato funciona com cada um de vocês, tá bom? Combinado? Espero que tenham gostado. Comentem desse vídeo aqui, tá? Um beijão, abraço forte de ursa, fiquem com Deus.